Essa reforma, né, é para ajudar os pobres, é exatamente o contrário que alguns políticos de esquerda vêm falando. Porque o pobre não tem lobby. E quem já está aposentado não mexe nada na vida dele. Conta outra, Bolsonaro. Desde a campanha presidencial, o Bozo vem falando que a reforma seria para combater os privilégios. Mas a gente já sabia que não ia ser assim. Muito pelo contrário. A proposta da reforma não só protege os mais ricos, como ataca os direitos dos mais pobres. Mas o que esperar de quem não entende de economia, não é? Como o pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde, que tem um entendimento de questão de Forças Armadas, vou indicar o ministro da Defesa, tem entendimento sobre, por exemplo, a questão da agropecuária, vou indicar o ministro da Agricultura. Um presidente deveria entender sim de tudo isso. Sabe por quê? Porque senão apresenta uma proposta de reforma da Previdência como essa que ele apresentou. Poxa, o Haddad sabia falar de qualquer assunto. O cara é bom até com imitação. Falei, Lula, eu tô aqui, tá esgotado o prazo, o que você quer da gente? Ele falou, companheiro Haddad. Vai lá e ganha essa eleição pra mim. Saudades, Haddad. Mas voltando a falar sério agora, Iago, vamos fazer aqui um bate-volta rapidinho com alguns pontos muito críticos dessa reforma. Somente pra galera entender um pouco o quanto isso é muito sério. Vamos! É bom você ficar atento a essa lista que a gente separou aqui. Lá vai! Você só vai ter aposentadoria integral se contribuir por 40 anos. A idade mínima para você se aposentar vai para 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Os trabalhadores rurais, mulheres e homens, terão que trabalhar por no mínimo 20 anos. A pensão por morte será reduzida em 40%. Professores e professoras terão que trabalhar por 10 anos a mais. Sua aposentadoria será calculada em cima da média de todos os seus salários e não mais os 80% mais altos, como é hoje. Nossa, cansei. É muito retrocesso. Mas lá no nosso site, pt.org.br, tem tudo o que está em risco com essa proposta. Você precisa dar uma olhada. E para falar do quanto essa proposta é um verdadeiro ataque à Constituição e ao povo, o Semana 13 recebe hoje Carlos Eduardo Gabas, ministro da Previdência Social nos governos Lula e Dilma. Ministro, a gente agradece a sua participação. Como a gente sabe, a reforma de Bolsonaro estava ruim para o trabalhador desde o começo, mas a pressão das ruas gerou mudanças em vários pontos do texto. O que o senhor poderia destacar que ficou de ruim para o trabalhador e para a trabalhadora nessa segunda proposta? Olha, ela era ruim e ela continua ruim. Quando o Bolsonaro mandou essa PEC 06, as pessoas perguntavam o que tem de mais ruim, o que é o mais cruel da proposta. O conjunto da proposta é cruel, porque a premissa é cruel. A proposta, que eu chamo dessa proposta, não é de reforma, é um ajuste fiscal na conta do trabalhador. E ela, mesmo depois das modificações, ela continua sendo um ajuste fiscal na conta do trabalhador. O último relatório apresentado ontem à noite, o último complemento de relatório apresentado ontem à noite, estima uma economia de R$1 trilhão. E de onde vai vir esse R$1 trilhão? Quase a totalidade dos recursos virão do regime geral de previdência social, onde a média do valor dos benefícios é R$1.400. Ora, você está tirando dinheiro, você está tirando R$1 trilhão de gente pobre. Você está reduzindo direitos, você está cortando direitos desses trabalhadores ao longo do tempo. Para onde vai esse dinheiro? O governo diz, mas vai para outros investimentos, vai para geração de emprego. Isso é balela, isso vai ser concentrado na mão dos bancos, na mão das financeiras, na mão de quem já tem dinheiro. É um processo perverso de concentração de renda. Aliás, de ampliação da concentração de renda. Porque o nosso sistema já concentra a renda por si só. Né? Nós temos uma linha de defesa muito forte no nosso modelo de repartição, no modelo solidário, porque nós acreditamos que o sistema que nós vivemos, o sistema capitalista, ele reproduz desigualdade. O papel da previdência pública, o papel do nosso modelo de proteção social, que é o modelo de seguridade social, é o de reduzir desigualdade. O capitalismo não reduz desigualdade, ele reproduz desigualdade. Portanto, é necessário, é urgente que você defenda
o modelo de repartição, o modelo solidário, porque ele sim combate a desigualdade. E o que o governo está fazendo é desmontar esse sistema, é tirar da Constituição a maioria das regras. No novo relatório vai falar, não, mas nós tiramos alguns itens da desconstitucionalização, mas ele aprofunda alguns outros. Eu vou te dar um exemplo. Ele aprofunda, por exemplo, quando ele coloca na Constituição que a regra de acesso ao BPC, ao benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é de um salário mínimo, essa regra coloca na Constituição que só terá acesso às famílias que tiverem renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. E nós trabalhávamos para aumentar essa cobertura, para aumentar a renda per capita, para poder atender mais gente. Isso estando na Constituição é muito mais difícil você ampliar depois a cobertura do benefício de prestação continuada. Em contrapartida, ele tira da Constituição regras que protegem os trabalhadores, especialmente no regime geral. Então, o relatório continua ruim, mesmo ele dizendo que tirou os rurais, que tirou o BPC do contexto. Não é verdade que tirou, porque eu acabei de dar um exemplo de inclusão de regras do BPC. Então o relatório continua ruim. Nós devemos continuar mobilizados contra esse relatório. Ele vai aprofundar a desigualdade social, ele não resolve a crise brasileira, não resolve a queda da atividade econômica do país. O Brasil está vivendo quase uma recessão ou um processo de perda de empregos, perda de salários, perda de renda. Isso não sou eu que estou dizendo. Todos os institutos de pesquisa e os órgãos de estatística estão mostrando que caiu a renda do brasileiro, especialmente a renda do mais pobre. Então esse processo ele é cruel, continua cruel com o trabalhador. Não teve nenhum avanço significativo que pudesse dizer assim, não, então agora nós concordamos com essa reforma. Não, nós não concordamos com essa reforma, ela continua levando desigualdade social e fazendo com que o trabalhador mais pobre pague a conta do ajuste fiscal. Para o senhor, qual seria a alternativa plausível para sanar algum possível desequilíbrio nas contas da Previdência sem atacar os direitos do povo? Então, olha só, vamos fazer a comparação. Até 2015 tinha superávit no regime urbano. Ainda que eu acho um equívoco você ficar tratando sistemas de proteção social sobre a ótica de superávit ou déficit. Em nenhum lugar do mundo, sistemas de proteção social são construídos para dar superávit ou para dar déficit. Sistemas de proteção social são construídos para proteger a população. É claro que tem que ter uma fonte de financiamento e é claro que tem que ter sustentabilidade. Eu preciso ter uma previsão de fonte de recursos capaz de pagar os benefícios. Isso é diferente de você trabalhar para ter superávit. Então, esse conceito de superávit e déficit na Seguridade eu acho um equívoco. Agora, nós temos alternativas de fontes de financiamento capazes de custear os benefícios. O que o governo tem feito depois do golpe de 2016? O governo tem aprofundado a quantidade de isenções fiscais, de renúncias fiscais na Seguridade Social. Eu vou te dar um exemplo. O Paulo Guedes fala que tem que economizar R$1 trilhão. Na verdade, isso é uma cabala, né? Ele não explica por que é R$1 trilhão, não explica para onde vai. É o número cabalístico do Paulo Guedes. Mas tudo bem, vamos admitir que a meta é R$1 trilhão. Em 2017, o governo Temer mandou uma medida provisória, a 795, que foi convertida em lei. A lei é de número 13586. Olha a contradição. Estão dizendo que a Previdência está quebrada. Pois é, o Temer aprovou uma medida provisória no Congresso e isenta empresas petrolíferas estrangeiras de pagar tributos no Brasil quando vem estourar gás e petróleo. Ora, por que raio que nós temos que isentar a Shell, a Exxon, a Chevron, a BP inglesa, grandes tubarões do petróleo mundiais, de pagar tributos no Brasil? Por um lado, eu tiro o direito do trabalhador pobre. Por outro, eu isento empresas petrolíferas estrangeiras que são poderosíssimas, que são ricas, que são parte do patrimônio da população, da pequena parte mais rica do mundo, e eu penalizo os mais pobres. Qual que é a lógica disso? Sabe o valor dessa isenção que foi aprovada? R$1 trilhão. Parece ironia, né? Parece ironia o número. A MP, é só você pesquisar, a MP chamava MP do trilhão. Se não me engano, foi a 795.
Então, não faz sentido. Isso é uma afronta à sociedade brasileira. Você dá uma benesse para tubarões do petróleo no valor de 1 trilhão e diz que tem que economizar 1 trilhão tirando o direito dos trabalhadores mais pobres. É claro que tem alternativa. Falta vontade política, falta compromisso com a sociedade. E isso esse governo não tem, nós sabemos. E a gente lembra que a luta continua. As centrais sindicais definiram o dia 12 de julho como a próxima data contra a reforma da Previdência. Além disso, terão atos em Brasília e atos em todos os outros estados do Brasil. Isso é para manter a pressão nos parlamentares e intensificar a coleta de assinaturas para abaixo-assinado contra a reforma. A gente vai acompanhar tudo de perto. E o que você não pode deixar de saber? O ministro da Justiça e Segurança Pública, ou melhor, o ministro da Injustiça e Insegurança Pública de Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro, foi à Câmara dos Deputados na última terça-feira para prestar depoimentos sobre as mensagens que vieram a público através das matérias do The Intercept Brasil. A ideia era que ele desse respostas às perguntas dos deputados. Mas esclarecimento foi algo que o povo não teve. E a gente continuou sem explicações nítidas do Moro sobre a troca de mensagens dele com Dallagnol, a respeito do caso que condenou injustamente Lula. Moro saiu fugindo da Câmara, depois de dizer que não escreveu as mensagens e também que elas não tinham nada demais, que não lembra se as escreveu e também que as mensagens foram vazadas por um hacker. Fica difícil da gente entender, né, Moro? O que será que de fato aconteceu? O Moro está se transformando num boneco de barro. Ele vai se esmilinguir porque como eles construíram o Moro e a força-tarefa da Lava Jato, envolvendo o delegado da Polícia Federal, envolvendo procuradores, envolvendo o Moro, como eles inventaram uma grande mentira para tentar me colocar aqui onde eu estou, eles agora têm que passar a vida inteira contando dezenas e dezenas de mentiras para tentar justificar o que eles fizeram. Larissa, e para acabar o programa de hoje, acho que a gente precisa agradecer a audiência de nossos ouvintes, né? Verdade, Iago. Pessoal, a gente está com aproximadamente 4.000 pessoas por programa. Uhul! Sucesso! E tem episódio com quase 20 mil ouvintes. Que bacana! Obrigado, gente. A gente faz esse programa com muito carinho para vocês. Verdade. Lari, tem alguma coisa para indicar pro fim de semana? Olha, Iago, eu tenho sim. Sou apaixonada pela Frida Kahlo, pela Revolução Mexicana, pelo México. E dia 6 de julho, sábado, amanhã, Frida Kahlo completaria 112 anos. Então fica a dica aí para que os homens, principalmente, e as mulheres também, assistam o filme Frida Kahlo e vejam um pouco da história que essa mulher dentro da Revolução Mexicana, da arte e da cultura. Boa! Adoro a Frida. Eu vou procurar sim, viu? O Semana 13 fica por aqui, gente. Então a gente volta na próxima semana. Tchau! Tchau!